Olá! Todo estudante ou pesquisador que recorrer aos textos de Lenin poderá observar de imediato uma característica própria a este autor. Trata-se da clareza e do didatismo com o qual procura expor suas ideias. Este recurso ao didatismo, Lenin utiliza, mais uma vez, em seu livro Imperialismo, Estágio Superior do Capitalismo. Ao mesmo tempo em que, capítulo por capítulo, ele expõe as raízes do imperialismo e as características fundamentais do imperialismo e da fase monopólica do capital, Lenin vai acrescentando progressivamente elementos. No capítulo 7, ele retoma este esforço de didatismo, buscando apresentar uma espécie de resumo de tudo que foi discutido nos capítulos anteriores, avançando, inclusive, para uma crítica de como os teóricos reformistas leem o imperialismo. Por se tratar de uma forma de resumo ou de uma retomada das discussões anteriores, vamos seguir aqui, passo a passo, o raciocínio de Lenin neste capítulo, de tal modo que aqueles que não estiverem dispostos a enfrentar a leitura dos capítulos anteriores, terá, pelo menos neste capítulo 7, uma leitura mais geral do que Lenin está considerando ser o imperialismo e a fase monopólica do capital. O capítulo 7 tem por título geral Imperialismo, estágio particular do capitalismo. E aqui é importante destacar esta categoria do particular. Se o título geral é estágio superior do capitalismo, ou seja, como que o capitalismo tem se configurado nesta fase avançada com os trusts, cartéis, sindicatos patronais, entre outros recursos utilizados pelo capital, aqui Lenin procura acentuar que este estágio de desenvolvimento do capitalismo, este estágio mais elevado do desenvolvimento do capitalismo, contém particularidades, contém especificidades. Portanto, a fase monopólica é distinta da fase concorrencial. Não apenas porque a fase concorrencial era fundamentalmente até meados do século XIX e a fase monopólica se abre a partir do último quarto do século XIX, avançando no transcurso do século XX. É particular também porque novos elementos se acrescentam à dinâmica do capital. Portanto, não basta apenas falar em capitalismo monopólico, é necessário compreender qual é a particularidade, a especificidade que caracteriza este capitalismo monopólico em geral e as suas manifestações em particular, ou seja, as suas manifestações mais específicas. Uma vez que, se é um fato que todos os países da Europa estavam tendendo a estruturas monopólicas, também é um fato que nem todos eles possuíam neste processo o mesmo ritmo de desenvolvimento do capital. Lenin abre este capítulo fazendo, portanto, a síntese ou uma espécie de síntese dos capítulos anteriores. Diz ele, devemos agora fazer um certo balanço, resumir o que dissemos anteriormente sobre o capitalismo. O imperialismo surgiu com o desenvolvimento e continuação direta das características fundamentais do capitalismo em geral. Portanto, o imperialismo não é a negação do capitalismo, é a continuidade do capitalismo em um estágio mais avançado do capital. Mas o capitalismo tornou-se imperialismo capitalista apenas quando chegou a um determinado estágio muito elevado de seu desenvolvimento.
quando algumas de suas características fundamentais começaram a se transformar no seu oposto, quando ganharam corpo e se manifestaram em toda a linha os traços da época de transição do capitalismo para uma estrutura econômica e social mais elevada. Vendo o fenômeno em seu aspecto essencialmente econômico, observa Lenin, economicamente, é fundamental nesse processo a substituição da livre concorrência capitalista pelos monopólios capitalistas. Se até o penúltimo quarto do século XIX ainda predominava o capitalismo na sua fase mais concorrencial, ou seja, grandes empresas que concorriam com pequenas e médias empresas, a fase monopólica vai ser aquele momento no qual já assistimos à presença no cenário mundial de empresas gigantescas que estão brigando por mercado mundial com outras empresas gigantescas. Isso não quer dizer que a concorrência desapareça entre as empresas, mas a concorrência passa a ter um outro grau, uma vez que ela se dá a partir do último quarto do século XIX, a partir dos anos 1870, a concorrência se dá fundamentalmente entre os trusts que cartelizam a economia mundial a fim de dominarem as colônias, dominarem aqueles países que Lenin chama por semicoloniais, ou então ampliarem a sua participação nos mercados nacionais. Portanto, a livre concorrência é a característica fundamental do capitalismo e da produção mercantil em geral, da produção de mercadorias. O monopólio é o oposto direto da livre concorrência, mas esta última começou a se transformar em monopólio, criando a grande produção, suplantando a pequena, substituindo a grande por uma maior, terminando por concentrar a produção e o capital de tal maneira que, a partir dele, surgiu e surge o monopólio. A concorrência, portanto, passa a se dar dentro, fundamentalmente, das estruturas monopolistas. Isso não quer dizer que o pequeno comércio desapareça, a pequena indústria desapareça, a média indústria desapareça, mas sim que a dinâmica do capital está centrada cada vez mais na estrutura monopólica. E prossegue Lenin, como expressões desta fase monopólica, surgem os cartéis, os sindicatos patronais, os trusts, fundindo-se com eles o capital de uma escassa dezena de bancos que manipulam bilhões. E este é mais um traço desta fase monopólica do capital, a emergência do capital financeiro, que se funde o capital bancário, que se funde cada vez mais com os interesses do capital industrial. Ao mesmo tempo, os monopólios que derivam da livre concorrência não a eliminam, portanto, a concorrência continua a existir, mas existem acima e ao lado dela, engendrando, assim, contradições, atritos e conflitos particularmente agudos e severos. E Lenin está colocando isto em razão de que, como já observado nos capítulos anteriores, a fase dos monopólios não elimina as contradições do capital e muito menos a agressividade e a luta das economias nacionais entre si. Pelo contrário, a fase monopólica, ela agrava estas disputas através de políticas alfandegárias, através da maior participação do Estado, que intervém a favor dos seus capitais nacionais para ampliar os negócios desses capitais nacionais, através de políticas protecionistas e, quando isto não basta, através da pura e simples invasão de territórios, a fim de controlar aquelas economias que podem fornecer matérias-primas baratas para a metrópole, ou então fornecer um novo espaço para o consumo das mercadorias produzidas naqueles países mais avançados da economia capitalista do continente europeu. Portanto, o monopólio
é a transição do capitalismo para um sistema mais elevado. E prossegue Lenin: se fosse indispensável dar uma definição o mais breve possível do imperialismo, seria preciso dizer que o imperialismo é o estágio monopolista do capitalismo. Essa definição, prossegue ele, compreenderia o principal, pois, por um lado, o capital financeiro é o capital bancário de alguns grandes bancos monopolistas, fundido com o capital das associações monopolistas de industriais. E, por outro lado, a partilha do mundo é a transição de uma política colonial que se estendeu sem obstáculos às regiões não apropriadas por nenhuma potência capitalista para uma política colonial de posse monopolista dos territórios da terra, já inteiramente repartida. Lembremos, como Lenin, nos capítulos anteriores, já expostos em outros vídeos, Lenin fala da partilha dos territórios e da repartilha destes territórios quando determinadas economias que não possuem colônias saem em busca de novos fornecedores de matérias-primas ou então de novos mercados. Porém, diz Lenin, as definições breves são insuficientes, já que se devem extrair delas, especialmente, traços muito importantes daquilo que se deve definir. Ou seja, definições breves são importantes, mas não traduzem toda a complexidade da realidade que se está analisando ou que se pretende analisar. Por isso, sem esquecer que nunca podem abranger em todos os seus aspectos as múltiplas relações de um fenômeno no seu completo desenvolvimento, convém dar uma definição do imperialismo que inclua os 5 traços fundamentais seguintes, ou seja, vai caracterizar fundamentalmente o que é este imperialismo, mas com a clareza de que esta definição apenas contém os traços mais gerais e não a complexidade que envolve e a contraditoriedade que envolve o processo de desenvolvimento do capital em sua fase monopólica. Apresenta Lenin 5 características deste imperialismo. Primeira delas, a concentração da produção e do capital elevada a um patamar tão elevado de desenvolvimento que criou os monopólios, os quais desempenham um papel decisivo na vida econômica. Segunda característica, a fusão do capital bancário com o capital industrial e a criação, baseada nesse capital financeiro, da oligarquia financeira. Terceira característica, a exportação de capital, diferentemente da exportação de mercadorias, portanto, de produtos industrializados, adquire um significado particularmente importante. Por outras palavras, se exporta não apenas mercadorias físicas, mas também dinheiro, a fim de valorizar aqueles capitais que estão estancados no país de origem. Quarta característica, a formação de associações internacionais monopolistas de capitalistas, que são os trusts e os cartéis, que dividem o mundo entre si. E 5, o término da partilha territorial do mundo entre as grandes potências capitalistas. O imperialismo, prossegue Lenin, é o capitalismo no estágio de desenvolvimento em que se formou a dominação dos monopólios e do capital financeiro. Adquiriu marcada importância a exportação de capital, portanto, de dinheiro que precisa se transformar em capital,
Deu-se início à partilha do mundo pelos trusts internacionais, pelos grandes complexos industriais e até mesmo pelos grandes complexos bancários. E terminou a partilha de toda a terra entre os grandes países capitalistas. Portanto, nem todos os países estão no polo hegemônico do capital. Alguns entram na sua relação com o polo hegemônico de uma maneira subordinada e mesmo dependente. Para Lenin, os conceitos fundamentais puramente econômicos se limitam a esta definição que foi dada. Interpretado no sentido indicado, portanto, à luz destes 5 elementos, o imperialismo representa em si um estágio particular do desenvolvimento do capitalismo, portanto, um estágio específico do desenvolvimento do capitalismo. Lembrando sempre a importância da categoria particularidade para se compreender o fenômeno concreto, o fenômeno realmente existente. Razão pela qual Lenin não vai partilhar da ideia de que o futuro pertenceria a um superimperialismo. E isso em razão de que este superimperialismo não está dado na realidade concreta. Portanto, trabalhar com a ideia do superimperialismo seria trabalhar apenas com uma grande abstração, uma conjectura que provavelmente nem se realizaria posteriormente. Para oferecer ao leitor uma apresentação o mais fundamentada possível do imperialismo, prossegue Lenin, procuramos reproduzir opiniões de economistas burgueses. Lembremos que desde o início do estudo, Lenin está se respaldando na própria literatura burguesa para sedimentar os argumentos do que significa o imperialismo, de como o imperialismo é uma fase mais agressiva do desenvolvimento do capital. Ele vai buscar, neste sentido, declarações feitas pelas hostes burguesas, economistas, jornalistas, políticos, mas também vai recorrer a dados estatísticos que permitem a ele ver até que ponto cresceu o capital bancário, entre outras determinações presentes na fase monopólica do capital ou naquela fase do capital financeiro, em que, precisamente, se expressa a transição da quantidade para a qualidade. Ou seja, o capitalismo não apenas se expandiu, ele também se transformou em sua estrutura interna. Não é apenas uma extensão territorial ou uma venda de mais mercadorias, ou seja, o aspecto quantitativo, e sim também o caráter qualitativo. Como é que o capital busca novos caminhos para se autovalorizar? Importante é detectar estes elementos para compreender a transição do capitalismo desenvolvido para o imperialismo. Neste sentido, prossegue Lenin, não é preciso dizer que na natureza e na sociedade todos os limites são convencionais e mutáveis, que seria absurdo discutir, por exemplo, o ano ou a década precisa em que se instaurou definitivamente o imperialismo. Aqui ele está procurando acentuar o seguinte: quando ele diz que a partir do último quarto do século XIX o imperialismo foi se constituindo, não é nem 1873, 74 ou 75. Ele está apenas situando um período aproximado, porque o que interessa a Lenin não é a data, e sim o processo a partir de um determinado momento. Como é que se deu este processo acelerado para a constituição do capitalismo monopolista a partir de um determinado momento, ou do capital monopolista a partir de um determinado momento. É sempre importante distinguir capital e capitalismo. Pode haver capital sem capitalismo, mas não pode haver capitalismo sem capital, como já discutimos em outros vídeos, em outros momentos. Mas, prossegue Lenin, sobre a definição do imperialismo, é preciso discutir, sobretudo, com Kautsky, que era um teórico da época, o principal teórico marxista da época da Segunda Internacional,
sobretudo nos anos de 1889 a 1914. Para Lenin, Kautsky se afastou do terreno da teoria marxiana e do campo do marxismo, e passou a ter uma leitura totalmente equivocada a respeito do desenvolvimento do capitalismo. Observa Lenin. Kautsky se colocou contra as ideias fundamentais expressas na nossa definição do imperialismo. E qual é a definição de Kautsky? Para sair daquele terreno onde apenas afirma, Lenin vai para a demonstração, resgatando uma própria passagem, do próprio Kautsky. Diz Kautsky, o imperialismo é um produto do capitalismo industrial altamente desenvolvido. Consiste na tendência de toda nação capitalista industrial a submeter ou anexar cada vez mais regiões agrárias, quaisquer que sejam as nações que as povoam. Aparentemente, esta definição de Kautsky não está em ruptura com a de Lenin, mas Lenin vai procurar demonstrar como que, embora esta definição contenha alguns elementos verdadeiros, ela é insuficiente e pode induzir a erros na compreensão, no processo de compreensão do que é a fase monopólica do capital e do que é o imperialismo. Nesse sentido, dirá Lenin, essa definição de Kautsky não serve para nada, visto que destaca de modo unilateral, ou seja, arbitrário, apenas a questão nacional, ainda que também seja da maior importância, tanto em si como em sua relação com o imperialismo, essa questão nacional. Trata-se de uma definição arbitrária e, incorretamente, relacionando-a apenas com o capital industrial dos países que anexam outras nações e colocando em primeiro plano, da mesma forma arbitrária e incorreta, a anexação das regiões agrárias. A partir daí, Lenin começa a desmontar a leitura de Kautsky a respeito do imperialismo. Dirá ele, o imperialismo tem uma tendência a anexações. Eis a que se reduz a parte política da definição de Kautsky. Ela está correta, mas é extremamente incompleta, pois, no aspecto político, o imperialismo é, em geral, uma tendência à violência e à reação, que não aparece na leitura de Kautsky. O que é característico do imperialismo não é justamente o capital industrial, mas o capital financeiro. Observem que Lenin está jogando todas as fichas, ou ele está colocando acento na particularidade do capital, nesta fase de desenvolvimento do capitalismo. É característico do imperialismo, prossegue ele, a tendência à anexação não só das regiões agrárias, mas mesmo das mais industriais. Pois, ao concluir a divisão do globo, ele, o capital, é obrigado a fazer uma redistribuição, colocar a mão sobre todo tipo de terras. Em segundo lugar, faz parte da própria essência do imperialismo a competição de várias grandes potências em suas aspirações à hegemonia, ou seja, a tomada de terras não tanto para si diretamente, mas para enfraquecer o adversário e minar a hegemonia dele. É importante isto porque vamos percebendo como que a definição de imperialismo de Kautsky era restritiva. E para iluminar estes argumentos de Lenin, vale a pena retornarmos mais uma vez à afirmação anteriormente elaborada por Kautsky. A definição de Kautsky é a seguinte: o imperialismo é um produto do capitalismo industrial altamente desenvolvido. Consiste na tendência de toda nação capitalista industrial a submeter
ou anexar cada vez mais as regiões agrárias. E Lenin está mostrando que não são apenas as regiões agrárias que são anexadas, quaisquer que sejam as nações que as povoam. Portanto, aqui Lenin vai mostrando como que é limitada esta leitura das anexações colocadas por Kautsky. Daí ele afirmar que o que é característico do imperialismo não é justamente o capital industrial, mas o capital financeiro, que é o outro elemento que também está ausente na definição de Kautsky, porque o capital financeiro ele vai abrir as portas para esta dominação do capital no plano internacional. Prossegue Lenin, observando, portanto, que Kautsky remete-se particularmente nas suas leituras àquilo que os teóricos ingleses estavam discutindo a respeito do imperialismo. Observa ele. Kautsky remete particularmente aos ingleses, que teriam formulado o significado puramente político da palavra imperialismo, no sentido em que ele, Kautsky, entende. Para desmontar a leitura de Kautsky, Lenin recorre mais uma vez a Hobson, John Hobson, no seu livro Imperialismo, publicado em 1902, para mostrar como Hobson, que era um social liberal, estava muito mais avançado do que Kautsky no que se refere a procurar compreender o que era o imperialismo. Dirá Lenin, retomando Hobson. E aqui a passagem do próprio autor inglês. O novo imperialismo distingue-se do velho, primeiro porque, em vez da aspiração de um só império crescente, segue a teoria e a prática de impérios que competem, cada um guiando-se por idênticos apetites de expansão política e lucro comercial. Portanto, o imperialismo ele não tem apenas uma faceta política, ele tem essencialmente uma faceta econômica. Segundo, em virtude da predominância dos interesses financeiros ou relativos ao investimento de capital sobre os interesses comerciais. Este imperialismo, ele conta também com a importante contribuição do capital financeiro, que fica escondido ou fica em enésimo plano na leitura de Kautsky. Como vemos, diz Lenin, Kautsky dá um passo atrás em relação ao social-liberal Hobson, o qual considera, com mais acerto do que ele, as duas particularidades históricas concretas da fase imperialista, portanto, do imperialismo contemporâneo. E Lenin fala imperialismo contemporâneo, uma vez que em outros capítulos ele se refere ao fato de que na Roma antiga havia uma prática imperialista. No entanto, não é possível comparar aquele imperialismo da Roma antiga com o imperialismo dos países capitalistas na fase avançada do capital. Histórias concretas do imperialismo contemporâneo. Kautsky dá um passo atrás em relação ao social-liberal Hobson, o qual considera, com mais acerto do que ele, as duas particularidades históricas concretas do imperialismo contemporâneo, ou seja, a concorrência de vários imperialismos, e dois, o predomínio do financeiro sobre o comercial. Esse se trata, essencialmente, do fato de um país industrial ter anexado um país agrário, então atribui-se o papel principal ao comercial. Ou seja, observemos como Lenin está destacando aqui a presença do capital financeiro como um elemento fundamental desta fase monopólica do capital. Portanto, não se trata apenas de políticas de anexações ou mesmo de venda de mercadorias. Se trata de toda uma reconfiguração qualitativamente nova do capitalismo. Ao restringir a sua definição, ao tornar o imperialismo um fenômeno exclusivamente ou quase que exclusivamente político, Lenin observa que Kautsky ele rompe com a teoria marxista e com a atuação prática marxista.
Kautsky separa a política do imperialismo da sua economia, interpretando-a anexações como a política preferida pelo capital financeiro e contrapondo a ela outra política possível, supostamente burguesa, sobre a mesma base do capital financeiro. Por outras palavras, Kautsky não percebe adequadamente a inter-relação que há entre a infraestrutura, portanto, a base econômica da sociedade, a maneira como se organiza a produção e reprodução da vida cotidiana na base da sociedade, e as manifestações supraestruturais, nas quais vamos encontrar a dimensão da política. Para Lenin, é necessário pensar, a exemplo do que já apontava Marx, a interconexão indissolúvel entre infraestrutura e supraestrutura, e não reduzir o fenômeno do imperialismo a questões meramente políticas. Conclui-se, prossegue Lenin, conclui-se que os monopólios na economia são compatíveis com um modo de atuar não monopolista, não violento, não anexionista na política. Conclui-se, pela leitura de Kautsky, que a partilha territorial da terra, finalizada precisamente na época do capital financeiro, e que serve de base para a peculiaridade das formas atuais de rivalidade entre os maiores estados capitalistas, é compatível com uma política não imperialista. Disso resulta a dissimulação, diz Lenin. Desta leitura de Kautsky, resulta a dissimulação, o ocultamento das contradições mais basilares do mais recente patamar do capitalismo, em vez da exposição de toda a sua profundidade. Disto resulta o reformismo burguês em vez do marxismo, ou seja, a leitura de Kautsky vai no sentido contrário àquilo que se propõe uma análise dialética da realidade. Para Lenin, Kautsky acaba, neste sentido, obstaculizando uma verdadeira compreensão do capital monopolista. Lenin vai citar ainda outros elementos do pensamento de Kautsky, como que Kautsky dialoga com teóricos de outros países e incorpora o que há de mais limitado ou negativo nestas leituras. Diz ele, por exemplo, Kautsky discute com o apologista alemão do imperialismo e das anexações, Kuhnel, que discorre de maneira grosseira e cínica. O imperialismo é o capitalismo contemporâneo. O desenvolvimento do capitalismo é inevitável e progressivo. Portanto, o imperialismo é progressivo. Portanto, devemos ser servis ao imperialismo e glorificá-lo. Isto é o que Kuhnel está colocando. Algo semelhante, diz Lenin, à caricatura dos marxistas russos que os populistas faziam na Rússia nos anos de 1894 e 1895. Diziam eles, se os marxistas consideram que o capitalismo é inevitável e progressivo na Rússia, devem dedicar-se a abrir tabernas e fomentar o capitalismo. Esta leitura era a leitura dos populistas russos. Kautsky, prossegue Lenin, objeta a Kuhnel. Não, o imperialismo não é o capitalismo contemporâneo, mas apenas uma das formas de sua política. Podemos e devemos lutar contra essa política, lutar contra o imperialismo, contra as anexações. Ou seja, Lenin está colocando que é necessário lutar contra a base econômica que produz o imperialismo, ainda que a luta por esta base contra essa base econômica passe pela luta política. Kautsky está centrando a sua atenção apenas na luta política, ou seja, mudar o curso da política implementada pelo imperialismo. Neste sentido, coloca ele, a objeção completamente plausível na aparência equivale, na realidade, a uma defesa mais sutil, mais velada e, por isso mesmo, mais perigosa, da conciliação com o imperialismo, pois uma luta contra a política dos trusts e dos bancos,
que deixe intactas as bases da economia de uns e outros, não passa de reformismo e pacifismo burgueses. Não vai além das boas e inofensivas intenções. Ou seja, se não mudar a base pela qual se produz e reproduz as condições de existência do imperialismo, qualquer tentativa de reformar o imperialismo nada mais é do que uma abstração ou do que um raciocínio falso ou mesmo um obscurecimento da realidade e do que significa o fenômeno do imperialismo e do capital monopólico. Daí, Lenin prosseguir em seu argumento contra Kautsky. Voltar as costas às contradições existentes, esquecer as mais importantes, em vez de as descobrir em toda a sua profundidade, eis a teoria de Kautsky, o que nada tem a ver com o marxismo. E é evidente que tal teoria serve apenas para defender a ideia da unidade com os Kuhnel, ou seja, com o teórico alemão do qual com o qual Kautsky está estabelecendo um diálogo. Do ponto de vista puramente econômico, escreve Kautsky, não está excluído que o capitalismo passe ainda por uma nova fase, a aplicação da política dos cartéis à política externa, a fase do ultra-imperialismo. Isto é, o superimperialismo, a união dos imperialismos de todo o mundo, e não a luta entre eles, a fase da cessação das guerras sob o capitalismo, a fase da exploração geral do mundo pelo capital financeiro unido internacionalmente. Por outras palavras, quanto mais os capitais se concentrassem, mais estava aberto o caminho para que atenuasse a concorrência entre eles e as economias passassem a ter uma certa fase ou um período de pacifismo, de equilíbrio, atenuando deste modo a própria luta de classes. De um ponto de vista puramente econômico, para a leitura de Kautsky, seria possível o ultra-imperialismo. E Lenin diz, horas, ultra-imperialismo ou ultra-disparate, uma vez que esta ideia não se sustenta na realidade concreta, sobretudo porque este superimperialismo seria fazer futurologia e não análise da situação real que se tinha naquela transição do século XIX para o século XX. Tudo o que se pode dizer, diz Lenin, reduz-se à seguinte tese: o desenvolvimento vai na direção do monopólio, portanto, vai na direção de um monopólio mundial único, de um trust mundial único. Isto é indiscutível, mas, ao mesmo tempo, é absolutamente vazio, uma vez que este ultraimperialismo ele não está colocado. Pode até ser que o capital chegasse a um ponto de se autoconcentrar, mas mesmo que isto acontecesse, isto não eliminaria as contradições internas do capital, que perpassam a própria lógica do capital. Isto não conduziria ao fim dos conflitos, mas, pelo contrário, recolocaria os conflitos em um patamar qualitativamente distinto. As teses do ultraimperialismo, diz Lenin, servem exclusivamente a um objetivo dos mais reacionários: desviar a atenção das profundas contradições existentes. É contrapor-lhes a realidade econômica concreta, portanto existente, da economia mundial moderna a divagações. As divagações sobre o ultraimperialismo estimulam a ideia errada de que o domínio do capital financeiro atenua a desigualdade e as contradições da economia mundial, quando, na realidade, o que o capital, na sua fase financeira, o capital financeiro faz é acentuar estas contradições no plano da economia mundial. Para Lenin, o capital e à luz da análise concreta da situação concreta, portanto, daquela efetivamente existente naquele momento, o capital financeiro e os trusts não atenuam, mas acentuam a diferença entre a velocidade do crescimento
dos diferentes elementos da economia mundial. E uma vez que a correlação de forças mudou, como se pode resolver as contradições sobre o capitalismo, a não ser pela força? E prossegue Lenin. O capitalismo cresce mais rapidamente nas colônias e nos países ultramarinos. Entre eles, aparecem novas potências imperialistas, como é o caso do Japão naquele momento. A luta entre os imperialistas mundiais se agrava. Aumenta o tributo que o capital financeiro recebe das empresas coloniais e ultramarinas, particularmente lucrativas. Na partilha desse espólio, uma fração excepcionalmente grande cai nas mãos de países que nem sempre estão em um dos primeiros lugares do ponto de vista do ritmo do desenvolvimento das forças produtivas. Para Lenin, portanto, resta uma questão. Pergunta-se, no terreno do capitalismo, que outro meio poderia haver, além da guerra, para eliminar a desproporção existente entre o desenvolvimento das forças produtivas e a acumulação de capital, por um lado, e, por outro, a partilha das colônias e das esferas de influência do capital. E com isto, ele busca acentuar mais uma vez que a tendência não é de atenuar as contradições do capital, ou mesmo de se ter no futuro, posterior àquele período ao qual está escrevendo, uma economia capitalista menos agressiva e menos conflitiva, e que se fosse capaz de eliminar também as guerras. Pelo contrário, enquanto existir a base que sustenta o capital monopólico, todas as fontes para o conflito estão dadas como uma possibilidade histórica. Com estes elementos, Lenin encerra este capítulo 7 de seu livro, O Imperialismo, Estágio Superior do Capitalismo. Capítulo 7 este, que tem por título geral, Imperialismo, Estágio Particular do Capitalismo. E lembrando que a particularidade é uma categoria fundamental para se fazer as análises concretas. Não basta apenas ela, mas desprezando a categoria da particularidade, a única coisa que uma análise pode fornecer são elementos abstratos e genéricos a respeito de uma determinada realidade. É isso por hoje. Espero que tenham gostado da discussão. Como sempre, encaminhem suas considerações positivas ou negativas, assinem o nosso canal, divulguem os nossos vídeos, caso gostem dos conteúdos que estão sendo apresentados, porque de nossa parte continuaremos aqui gravando outros, visando sempre contribuir com as jovens gerações de estudantes e pesquisadores. Lembremos sempre que a exposição dos conteúdos nos capítulos que se transformam em vídeos não suprimem a leitura do próprio texto. É apenas um estímulo para conduzir a leitura do livro à reflexão mais aprofundada sobre o que é o capitalismo contemporâneo em suas múltiplas dimensões. Até uma próxima.